A grande tribulação. Um período de intensas provações, caos e desespero. Mas o que realmente está por trás dessas palavras? Imagina um cenário onde a esperança parece ter desaparecido, as sombras se alongam e o futuro é incerto. É nesse contexto que a Bíblia nos apresenta visões assustadoras, mas também promessas de redenção. Você já se perguntou como isso tudo se conecta com as nossas vidas hoje? É fácil pensar que essas histórias são apenas relatos antigos, distantes da nossa realidade. Mas e se eu te disser que esses eventos podem ter mais a ver com o que vivemos agora do que você imagina? Prepare-se para mergulhar em um mundo de profecias, revelações e significados ocultos. Cada versículo é uma peça desse quebra-cabeça e juntos vamos explorar a fundo a essência da grande tribulação. Qual é o verdadeiro significado por trás desse período sombrio? Como ele se relaciona com as promessas de um novo começo? Fique comigo, pois a jornada está apenas começando e as respostas podem mudar tudo o que você pensa sobre o fim dos tempos. Vamos lá! A grande tribulação é um tema que tem gerado muitas discussões e interpretações ao longo da história. Para mim, é fascinante como a Bíblia descreve esse período turbulento. A partir de passagens como Mateus 24 e Apocalipse, percebemos que a grande tribulação não é apenas um evento isolado, mas uma série de acontecimentos dramáticos que assolarão a Terra. É como se o mundo inteiro estivesse prestes a passar por um teste extremo, onde a fé e a resistência dos crentes serão colocadas à prova. Quando leio sobre as características da grande tribulação, não posso deixar de pensar nas descrições vívidas de sofrimento e desespero. Mateus 24 menciona que será um tempo de angústia como nunca houve antes. Isso me faz refletir sobre a fragilidade da vida e como, em momentos de crise, as pessoas tendem a buscar respostas e soluções. A duração desse período é outro ponto intrigante. Muitos acreditam que será de 7 anos, com um foco especial na segunda metade, conhecida como a Grande Tribulação. É como se a Bíblia estivesse nos alertando para estar preparados para tempos difíceis. Além disso, os eventos associados à Grande Tribulação são igualmente alarmantes. O Apocalipse fala sobre catástrofes naturais, perseguições e até a manifestação do Anticristo. É uma narrativa que provoca medo, mas também um senso de urgência para que as pessoas busquem um relacionamento mais profundo com Deus. Fico pensando em como muitas vezes nos sentimos imunes ao sofrimento, mas a realidade é que a vida pode mudar rapidamente. Essa expectativa do que está por vir nos convida a uma reflexão sobre a nossa própria espiritualidade e o que realmente valorizamos. A grande tribulação, por sua vez, não só afeta o mundo em geral, mas também cada um de nós individualmente. Como reagimos a momentos de crise? A Bíblia parece nos instigar a não apenas observar os eventos que ocorrerão, mas a nos preparar espiritualmente para eles. Isso nos leva a uma jornada interior, onde somos convidados a fortalecer nossa fé e a nos conectar mais profundamente com a Palavra de Deus. Afinal, a grande tribulação é uma oportunidade de crescimento, mesmo que envolva dor e sofrimento. Por fim, essa definição da grande tribulação é uma chamada à ação. Não podemos permitir que o medo nos paralise, mas sim que nos motive a agir. A esperança, mesmo em tempos difíceis, é um tema recorrente nas Escrituras. Portanto, ao entendermos o que está por vir, devemos nos lembrar de que a preparação espiritual é fundamental. Essa é a verdadeira essência de se falar sobre a grande tribulação. Não é apenas sobre o que acontecerá,
mas sobre como nos tornamos mais fortes e resilientes em nossa fé. Quando se fala em profecia sobre a grande tribulação, as diferentes interpretações teológicas são um campo vasto e muitas vezes controverso. Como homem que busca entender melhor a palavra de Deus, percebo que as visões pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas oferecem perspectivas únicas que merecem ser exploradas. Cada uma dessas interpretações traz consigo um entendimento particular sobre o fim dos tempos e, por consequência, sobre como devemos nos preparar. Os pré-tribulacionistas acreditam que os fiéis serão arrebatados antes do início da grande tribulação. Essa visão é confortante, pois sugere que os crentes não passarão pelas dificuldades mais intensas desse período. Essa ideia de um resgate divino é algo que ressoa com muitos que buscam esperança em tempos difíceis. No entanto, essa interpretação também pode levar à complacência, como se a responsabilidade de viver uma vida cristã fosse menos urgente. Por outro lado, os mid-tribulacionistas afirmam que o arrebatamento ocorrerá no meio da grande tribulação. Essa visão sugere que os crentes experimentarão uma parte do sofrimento, mas serão poupados do pior. Isso me faz refletir sobre a importância da preparação e como, muitas vezes, somos chamados a enfrentar dificuldades para fortalecer nossa fé. Essa interpretação pode incentivar uma atitude mais ativa em relação à vida cristã, já que a expectativa de enfrentar desafios é uma realidade que muitos já vivenciam. Por fim, temos os pós-tribulacionistas, que acreditam que os fiéis passarão por toda a grande tribulação antes de serem arrebatados. Essa visão pode ser bastante desafiadora, pois implica que a vida cristã pode não ser um caminho fácil. Para mim, essa interpretação é um lembrete poderoso de que a fé não é apenas sobre receber bênçãos, mas também sobre perseverar em meio às dificuldades. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre o que significa realmente seguir a Cristo e como podemos nos preparar para os tempos difíceis. Independentemente da interpretação que se adote, o mais importante é que todas elas nos instigam a uma busca mais profunda pela verdade nas Escrituras. O estudo das profecias é um convite para nos conectarmos com Deus e compreendermos melhor nosso papel na história da salvação. Cada uma dessas visões nos lembra que, independentemente de quando ou como a grande tribulação ocorrer, o foco deve estar na nossa relação com Deus e em como estamos vivendo nossa fé no dia a dia. Um aspecto intrigante sobre a grande tribulação são os sinais e eventos que, segundo as Escrituras, precedem esse período. Mateus 24 e Lucas 21 oferecem uma lista impressionante de acontecimentos que devem ocorrer antes que a grande tribulação se manifeste plenamente. Para mim, essa parte da profecia é como um alerta, um chamado para que fiquemos atentos e vigilantes. É quase como se a Bíblia estivesse nos dando um mapa do que está por vir. As guerras e rumores de guerras são um dos sinais mais mencionados. Atualmente, com tantos conflitos ao redor do mundo, é difícil não fazer essa conexão. Vejo como a humanidade tem lutado entre si ao longo da história, e isso não parece ter fim. A crescente violência e os conflitos armados nos lembram de que estamos vivendo em tempos de incerteza. Essa realidade nos convida a refletir sobre a paz que Jesus nos oferece, mesmo em meio ao caos que nos cerca. Outro sinal que chama a atenção são os desastres naturais. É impressionante como a Bíblia menciona esses eventos como prenúncios da grande tribulação. Desastres como terremotos, tsunamis e furacões têm se tornado mais frequentes e intensos.
Esses eventos nos fazem questionar nossa relação com a natureza e como estamos cuidando do planeta. Como homens de fé, somos chamados a ser mordomos da criação e a buscar maneiras de viver em harmonia com ela, mesmo sabendo que a natureza pode ser imprevisível. O aumento da iniquidade também é um tema recorrente nas Escrituras. Ao olhar para a sociedade atual, não posso deixar de notar como os valores estão mudando. O que antes era considerado errado agora é muitas vezes aceito como normal. Essa distorção moral é um sinal claro de que estamos nos aproximando dos tempos finais. Como cristãos, somos chamados a ser luz em meio à escuridão, a defender a verdade e a viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando isso é impopular. Por último, esses sinais não devem nos levar à desesperança, mas sim à ação. A Bíblia nos diz que, quando virmos essas coisas acontecendo, devemos levantar nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima. Isso me lembra de que, mesmo em tempos difíceis, existe uma esperança firme em Cristo. A grande tribulação pode ser uma realidade assustadora, mas também é uma oportunidade para que nos voltemos para Deus e busquemos um relacionamento mais profundo com Ele. A vigilância e a preparação são essenciais, mas a fé e a esperança são o que nos sustentam em tempos de incerteza. Quando falamos sobre a grande tribulação, não tem como ignorar a figura do Anticristo, que é, sem dúvida, um dos personagens mais intrigantes e temidos das profecias bíblicas. Para muitos, ele representa o ápice do engano e da maldade. Alguém que, segundo as Escrituras, vai se levantar em um momento de grande desespero e confusão. É curioso pensar que, em meio a tanta tribulação, uma figura tão carismática e sedutora aparecerá para trazer falsas esperanças. A Bíblia nos dá algumas pistas sobre como será essa ascensão ao poder, e é fascinante e aterrador ao mesmo tempo. De acordo com 2 Tessalonicenses 2, o Anticristo não surgirá do nada. Ele aparecerá em um contexto de apostasia, onde muitos já terão se afastado da fé. Isso torna sua chegada ainda mais impactante, especialmente quando consideramos que muitos estarão buscando respostas em tempos de crise. Ele se apresentará como um salvador, oferecendo soluções que parecem lógicas e viáveis, mas que, na verdade, são enganosas. A habilidade que ele terá de manipular as massas é algo que nos faz refletir sobre a fragilidade da natureza humana e a importância de estarmos atentos aos sinais. A perseguição aos fiéis é uma das características mais sombrias do seu reinado. Apocalipse 13 nos fala da besta que se levanta do mar, e essa besta é frequentemente associada ao Anticristo. Ele não apenas se oporá aos que creem, mas também buscará exterminá-los. A ideia de que aqueles que permanecem firmes na fé serão perseguidos é algo que já vimos ao longo da história, mas a grande tribulação promete intensificar essa realidade. Para aqueles que se mantiverem fiéis, a pressão será enorme e a tentação de ceder ao engano será ainda maior. O Anticristo também terá um papel significativo na redefinição da adoração. Ele exigirá que as pessoas o adorem, colocando-se como um Deus. Esse ato de se colocar acima de tudo e de todos é uma clara afronta ao verdadeiro Deus. A marca da besta, que é um dos símbolos mais conhecidos dessa era, servirá como um sinal de lealdade a ele. É alarmante pensar que, em um futuro próximo, a escolha entre a fé e a conformidade poderá levar muitos a um dilema moral sem precedentes. A pressão social e econômica será imensa e a linha entre o certo e o errado se tornará cada vez mais tênue. Por fim, é importante lembrar que, apesar de toda essa escuridão, a história não termina com o Anticristo.
Ele pode ter um papel de destaque durante a grande tribulação, mas sua vitória é temporária. A Bíblia nos assegura que, no final, o anticristo será derrotado. Isso nos dá esperança em meio ao medo e à incerteza. Sabemos que, mesmo em tempos de tribulação, Deus permanece no controle. E essa verdade é um consolo poderoso para aqueles que permanecem fiéis. Enquanto o anticristo pode dominar a narrativa da grande tribulação, o destino dos fiéis também é uma parte crucial dessa história. A Bíblia nos oferece promessas de proteção e salvação para aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo nos momentos mais sombrios. Em Apocalipse 3:10, encontramos a promessa de que aqueles que guardam a palavra de Deus serão protegidos da hora da provação que virá sobre o mundo. Essa é uma garantia que muitos cristãos se apegam em tempos de incerteza, pois nos lembra que, mesmo em meio ao caos, há uma esperança de proteção divina. Romanos 8:28-39 também nos dá uma perspectiva encorajadora sobre o destino dos crentes. Paulo nos assegura que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo as tribulações, as angústias ou as perseguições. Essa passagem é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias externas, o amor de Deus permanece constante e inabalável. Para os fiéis, a grande tribulação não é apenas um tempo de sofrimento, mas um período em que a fé pode ser refinada e fortalecida. Além disso, é importante discutir como a perseverança dos fiéis será testada durante esses tempos. Muitos poderão ser levados a questionar sua fé, especialmente diante de situações extremas. No entanto, a Bíblia nos ensina que essa perseverança é valiosa, pois produz caráter e esperança. O sofrimento pode ser um agente transformador, e aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo diante da adversidade, receberão recompensas que vão além do que podemos imaginar. Outro aspecto relevante é a comunidade de crentes que se unirá durante a grande tribulação. A solidariedade e o encorajamento mútuo serão essenciais para enfrentar os desafios que surgirão. Em momentos de crise, a união dos fiéis se tornará um testemunho poderoso da presença de Deus entre seu povo. É reconfortante saber que, mesmo em meio à perseguição, a Igreja continuará a existir e a se fortalecer, unida pela fé e pela esperança em Cristo. Por fim, o destino dos fiéis durante a grande tribulação não é apenas sobre sobrevivência, é também sobre a promessa de um futuro glorioso. A Bíblia nos assegura que aqueles que permanecerem firmes até o fim serão recompensados com a vida eterna. Essa esperança de um lar celestial, onde não haverá mais dor nem sofrimento, é um dos principais motores que nos impulsiona a perseverar. Assim, mesmo quando a escuridão parece estar ao nosso redor, sabemos que há uma luz no fim do túnel, e essa luz é Cristo. Por mais assustador que o cenário da grande tribulação possa parecer, a Bíblia nos oferece promessas de restauração e esperança que não devem ser esquecidas. Após os tempos de angústia e provação, as Escrituras falam de uma nova criação, onde a dor, o sofrimento e a morte não terão mais lugar. Em Apocalipse 21, encontramos a descrição de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo. Essa visão é um lembrete poderoso de que a história não termina em desespero, mas sim em triunfo. A segunda vinda de Cristo é outro elemento central nessa narrativa de esperança. A promessa de que ele retornará para restaurar todas as coisas é uma verdade que ressoa profundamente no coração dos crentes. Em meio ao caos da grande tribulação, essa expectativa pode oferecer conforto e força. Sabermos que Cristo voltará para estabelecer seu reino é um incentivo para continuarmos firmes na fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar.
A restauração também implica em um novo relacionamento com Deus. Em Apocalipse 21:4, lemos que ele enxugará toda lágrima dos olhos e não haverá mais morte, choro ou dor. Essa promessa de um relacionamento pleno e restaurado com o Criador é uma das maiores esperanças que podemos ter. Em vez de nos concentrarmos nas dificuldades do presente, somos convidados a olhar para o futuro glorioso que nos espera. Isso nos ajuda a enfrentar os desafios com uma perspectiva diferente, sabendo que tudo isso é passageiro. Além disso, a nova criação não é apenas uma questão de restauração individual, mas coletiva. A visão de um mundo onde todas as coisas são feitas novas é uma promessa que inclui a criação como um todo. Isso nos faz refletir sobre a importância de cuidarmos do mundo ao nosso redor, mesmo agora. A esperança de um futuro restaurado deve nos motivar a agir de maneira responsável e amorosa em relação ao nosso planeta e àqueles que nos rodeiam. Por fim, a mensagem de restauração e esperança é um chamado à perseverança. Em tempos de tribulação, é fácil perder a esperança e se sentir desencorajado. No entanto, ao lembrarmos das promessas de Deus, encontramos a força para continuar. Essa esperança não é uma ilusão, é uma certeza baseada na fidelidade de Deus. Portanto, mesmo quando enfrentamos desafios, podemos olhar para frente com confiança, sabendo que a vitória já foi conquistada por Cristo e que um dia estaremos juntos com Ele em um novo céu e uma nova terra. Quando penso na grande tribulação, uma das coisas que mais me conforta é a promessa de restauração que vem logo depois. A Bíblia nos apresenta um cenário de esperança que não deve ser ignorado. Não é apenas um fim, mas um novo começo. Apocalipse 21 fala sobre um novo céu e uma nova terra, um lugar onde não haverá mais dor, choro ou morte. É como se, após a tempestade mais feroz, surgisse um arco-íris vibrante, trazendo uma nova perspectiva e uma nova realidade. Essa visão de restauração me faz refletir sobre a importância de manter a fé, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A segunda vinda de Cristo é um dos eventos mais aguardados por muitos de nós. Essa promessa é um pilar central da nossa fé. Imaginar o retorno de Jesus, não como um simples personagem histórico, mas como o Rei dos Reis, traz um sentido de expectativa e alegria. Em Apocalipse 22, é descrito um momento em que ele afirma: "Eis que venho sem demora." Essa declaração ressoa em nosso íntimo, lembrando-nos de que, apesar das dificuldades que podemos enfrentar, um dia teremos a oportunidade de ver nosso Salvador face a face. Essa expectativa nos dá força para perseverar. O estabelecimento do reino de Deus é outra parte fundamental dessa promessa de esperança. Quando penso na plenitude desse reino, imagino um lugar onde a justiça e a paz reinam. As Escrituras falam de um tempo em que as espadas serão transformadas em arados, um símbolo poderoso de transformação. A ideia de que as coisas que hoje nos dividem e causam dor serão curadas é verdadeiramente encorajadora. O reino de Deus não é apenas uma realidade futura, mas também uma chamada para vivermos de maneira que reflita os valores desse reino aqui e agora. A promessa de uma nova criação é algo que me fascina profundamente. Apocalipse 21:5 nos lembra que Deus fará novas todas as coisas. Isso me leva a acreditar que não importa quão quebrada ou ferida nossa realidade atual possa estar, Deus tem o poder de restaurá-la. A criação, em sua plenitude, será liberta do sofrimento e da corrupção, e isso nos dá um vislumbre do que está por vir. A nova criação é uma reafirmação da própria natureza de Deus, que é redentora e restauradora. É um convite para que não percamos a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Por fim, essa ideia de restauração e esperança nos convida a agir.
Sabemos que a grande tribulação será um período de provações, mas também é um tempo para nos prepararmos para a vinda de Cristo. A esperança não é um conceito passivo, é um chamado à ação. Somos convidados a viver de maneira que reflita essa esperança, a amar, a servir e a compartilhar a mensagem de salvação. Essa perspectiva nos permite enfrentar os desafios do presente com a certeza de que a história não termina em desespero, mas em um glorioso recomeço. E assim, com cada passo que damos, podemos nos aproximar da realidade prometida, onde a restauração completa será finalmente realizada. E aí, meu amigo, o que você acha que realmente vai acontecer durante a grande tribulação? A Bíblia nos traz imagens poderosas e descrições que podem nos deixar com um frio na barriga, não é? Pense só, a luta entre o bem e o mal, os sinais nos céus, as pragas apocalípticas, tudo isso nos faz refletir sobre o futuro que nos aguarda. Mas, mais do que apenas um relato assustador, a grande tribulação é também um chamado à ação. Como podemos nos preparar para esses tempos difíceis? O que você pode fazer hoje para fortalecer sua fé? E se a verdadeira mensagem da grande tribulação for sobre esperança e redenção? Pense na resiliência, na força que podemos encontrar em nossa comunidade e em nossa espiritualidade. A Bíblia não só nos adverte, mas também nos encoraja a permanecer firmes. E você, está pronto para enfrentar os desafios que vêm pela frente? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre o que vem pela frente. Quais versículos te inspiram a se manter firme nesse período? Vamos juntos explorar esses mistérios e descobrir como podemos viver com propósito, mesmo diante da grande tribulação.